Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo de quarta-feira e sempre com aquela palavra, né, de saudade, de alegria, de constrangimento, vontade de estar junto com os irmãos, mas o Senhor aprove estar nesse tempo, aprove estar nesse momento e a gente tem que respeitar tudo que está acontecendo, né? E os irmãos, por favor, se previnam, os irmãos se cuidem, porque eu quero ver todos direitinho quando a gente voltar para a igreja, tá bom? A gente continuando a sequência de estudo, a gente está, né, no capítulo 21 de 2 Reis, terminando o livro de 2 Reis, fala sobre a maldade de Manassés e tudo que Manassés fez errado. Manassés colocou novos ídolos no meio de Israel, trouxe, né, os deuses de outras turmas e começou a fazer coisas erradas, completamente erradas. E procurou astrólogo, cartomante, esse tipo de gente, e vivia rodeado de pessoas assim. E fez que era muito mal aos olhos do Senhor. Manassés foi um péssimo rei e entristeceu muito o Senhor. Só que o povo foi junto. O povo, ele era muito fácil. O povo era massa de manobra mesmo, era muito fácil. E o rei, né, seduziu o povo e o povo começou a adoração. Ao contrário do que aconteceu mais tarde, que a gente vai falar do rei Josias. Porque Manassés foi mal aos olhos do Senhor, né? E reinou 30 e poucos anos, depois ele morreu. E assumiu seu filho Amon, que também reinou pouco, apenas 2 anos, e até os seus seguidores lá conspiraram contra ele e o mataram, né? Ele reinou 2 anos, pouco tempo, 2 anos, e nisso que mataram ele, Josias, filho dele, assumiu o trono com 8 anos de idade. Isso é no capítulo 22 já, né? Josias, ele vai reinar com 8 anos de idade, mas interessante que mesmo tão novo, ele é direcionado pelo coração a fazer as coisas certas. E ele destrói tudo o que o seu pai e o seu avô tinham feito. E ele manda destruir todos os ídolos e tirar todas as coisas erradas. E ele não poupa recursos para reformar a casa do Senhor, que estava abandonada. Porque o povo abandonou o Senhor. O povo seguiu os astrólogos, os adivinhos, né, todos esses tipos de coisas que é abominável aos olhos do Senhor. Então, Josias, ele sente no coração esse desejo de fazer essa reforma e ele começa a reconstruir tudo, a limpar tudo, a arrumar tudo. E um dos sacerdotes encontra o livro, né, a palavra do Senhor, junto aos escombros lá do templo. E Josias pede para que o sacerdote leia para ele e ele fala: olha, nós estamos muito errados diante do Senhor. Nós temos que corrigir muitas coisas. E ele intensifica ainda mais essa necessidade de purificar o povo. Então ele manda que o povo se reúna, todos se reúnam, né, formam como um grupo só, um povão só, e é lido para o povo a lei de Moisés que o povo tinha esquecido, tinha deixado para trás. Ele tem a preocupação de restaurar tudo e tirar todos os tipos de altares que tinha para outros deuses e qualquer tipo de adoração a outros deuses. Ele perseguiu e ele acabou com tudo isso. E a própria palavra diz que Josias foi um rei especialmente voltado ao coração de Deus. Então Deus manda uma profetisa entregar um recado a Josias. Preste bem atenção nesse recado. Ela diz o seguinte: Josias, porque você foi bom aos meus olhos, você vai viver em paz e vai descansar em paz com os seus pais. No seu período, no seu reino, não terá guerra. Você vai descansar em paz. Vai viver o seu tempo de reinado em paz. Mas o povo, esse sim,
esse vai sofrer as consequências da mão do Senhor. A ira do Senhor vai se virar contra o povo. E o povo vai sentir a mão do Senhor. E isso realmente acontece. Josias, ele vive muito tempo, reina por muito tempo, por 30 e tantos anos. Embora ele começou a reinar jovem, então automaticamente ele morreu jovem, morreu antecipadamente, ele antecipou a morte dele, né? Se a gente for olhar direitinho a história. Uma guerra dos assírios com os egípcios não tinha nada a ver com ele, ele foi lá se meter nessa guerra e por isso ele morreu, né? Mas ele recebeu a profecia e se cumpriu, que ele viveu em paz o tempo que ele foi rei. E ele estava numa guerra que não era dele, ele poderia ter ficado em casa. Mas Josias foi um homem que Deus teve um carinho especial por ele. O julgamento dele foi diferenciado do povo de Judá. Logo depois da morte dele, Jerusalém é levada cativo para a Babilônia. Perdão, pelos egípcios, é levado cativo pelos egípcios. E a gente vê que a profecia do Senhor se cumpre. Mas o que a gente pode tirar de interessante nisso tudo? É que Deus não julga multidão. Lembre-se disso que eu estou falando para você. Deus não julga o pacote, Deus não julga o todo. Tem uma nação que é contra mim, Deus não se vinga da nação inteira. Cada uma pessoa é diferente para Deus. Deus tem um amor especial por cada pessoa. Jesus mesmo fala que haverá um julgamento diferente para Corazim, haverá um julgamento diferente para Cafarnaum, haverá um julgamento diferente para Sodoma. Não é isso que ele diz? Quando ele fala sobre Cafarnaum, profetiza sobre Cafarnaum, diz: Cafarnaum, que sobe até os céus, até o inferno você vai ser arrebatado. Porque foi feito em você muito sinal e prodígio. Jesus fez muitos sinais e prodígios em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, na casa de Pedro. E ele fez muitos sinais em Cafarnaum. Ele fala: olha, se fossem feitos tantos sinais em Cafarnaum como foi feito em Sodoma, certamente os moradores de Sodoma tinham se convertido. Mas haverá um julgamento diferenciado, haverá menos rigor para os moradores de Sodoma do que para os moradores de Cafarnaum. Isso também nos leva a entender o seguinte: Deus tem um julgamento especial para cada um de nós. Não pensa você que você vai ser julgado num pacote. Você é brasileiro, o Brasil era assim, o pessoal fez isso contra mim, então você está condenado porque você era brasileiro. Não. Você mora no Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro fez aquele carnaval lá que arrastaram o Cristo na apoteose, então por causa disso a minha mão vai descer sobre o pessoal do Rio de Janeiro. Não. Tem um julgamento especial para cada um de nós. E é interessante a gente observar isso, que isso faz parte do amor de Deus. Que Deus não julga um pacote, porque você não é um pacote, você é uma pessoa especial para Deus. E esse carinho especial que Deus tem por você, Ele não quer te incluir em nada, Ele quer sentar contigo e falar de você, falar com você. Pode estar acontecendo muitas coisas ao seu redor, mas se você se mantém firme com o Senhor vai ser firme, vai ser honesto com você, vai ser correto, vai ser fiel. O Senhor, Ele julga cada um separadamente. Mas por que então não tinha, já que Ele tem um carinho especial por cada um, e principalmente por Judá, que Ele falou que era o povo dele, né, que eram os descendentes de Davi, que Ele teria um carinho especial pelos judeus? Porque Ele fala essa profecia que o povo ia sentir a mão do Senhor e Ele cumpre. Toda profecia tem um objetivo. As profecias têm o objetivo de te alertar do que vai acontecer. E quando o Senhor fala assim: olha, eu vou pesar minha mão sobre você,
está condicionando a uma coisa: se você não se arrepender, se você continuar fazendo o que está fazendo, a minha mão vai pesar sobre você e aquele destino vai chegar para você, porque o Senhor profetizou contra a sua vida. Quando ele falou que a mão dele pesaria sobre Judá, era um alerta que ele estava dando: olha, Judá, se corrige, porque a minha mão vai pesar sobre você. Mas Judá não se corrigiu. Não se corrigiu. Então, quando a gente entende que o Senhor está falando conosco alguma coisa, é para que a gente corrija o que a gente está fazendo de errado. Mas tome cuidado com o que estão falando para você, que o Senhor mandou dizer. Nós vivemos um tempo hoje que muita gente está batendo no peito. Eis que o Senhor mandou dizer e está entregando cada besteira para as pessoas por aí fora. Tome cuidado. Não siga atrás, não vá atrás desses homens. A maior revelação de Deus para a sua vida está na palavra dele. A maior revelação de Deus para a sua vida é a Bíblia. É o seu manual de fé e prática. É o seu manual, é o jeito que você lê, que você pesquisa, que você estuda e que você vai entender a voz de Deus na sua vida. Você tem parado para ouvir a voz de Deus através da leitura bíblica? Ou você tem procurado um homem desse qualquer que faz uma profetada? Vivemos tempos difíceis em que as pessoas parece que estão muito mais ligadas com as coisas materiais do que com as coisas de Deus. E muitas vezes tem procurado Deus para resolver as coisas materiais. Hoje mesmo eu fiquei chocado, né? Não é muito difícil os irmãos pesquisarem e ver isso que eu estou falando, de um homem que se diz homem de Deus, vendendo a semente anticovírus por R$1.000, dizendo que ele vai estar orando e as pessoas que fizerem o depósito na conta dele vai receber a semente contra o coronavírus, mas essa semente vai ter um custo, um depósito de R$1.000. São astrólogos, adivinhadores, são esses tipos de pessoa que são abominação aos olhos de Deus. Preste atenção no que você está fazendo na sua vida e preste atenção no julgamento que vai vir sobre você. Não por você habitar no meio desse povo ruim, mas se você seguiu ou não seguiu os caminhos do Senhor. O americano Max Lucado, ele tem um livro muito interessante, né? Um autor que eu indico para quem quiser ler. Max Lucado é muito bom. Ele tem um livro chamado 3,16, é números mesmo, né? A capa do livro está 3,16, né? Eu peguei emprestado com a Paula e a Natália, né? Um abraço a Paula e a Natália que me emprestaram esse livro, foi muito bom esse livro. E, se eu não me engano, no capítulo 10 desse livro, eu li há muitos anos atrás, mas eu acho que é o capítulo 10 mesmo, ele fala uma coisa muito interessante. O inferno é um lugar onde as portas são fechadas por dentro. O inferno é um lugar onde as portas estão fechadas por dentro. Porque as pessoas que forem, elas vão com seus próprios pés, conscientes de que elas merecem o inferno. Porque elas vão passar por um julgamento, nós não vamos ser julgados. Lembre-se disso, irmãos. Não fique preocupado com o julgamento de Deus, porque você não vai ser julgado. Se você for fiel ao Senhor, você não vai ser julgado. Julgamento é só para os condenados. Para nós não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que estão condenados em Cristo Jesus haverá um julgamento. A justiça de Deus é perfeita. Deus vai provar para cada um o seguinte: você merece o inferno por causa disso e disso, daquilo. E as pessoas vão com seus próprios pés para o inferno. E lá as pessoas vão odiar tudo que se chama Deus. Vão odiar tudo que está voltado para Deus. E elas vão ter um ódio tão grande das coisas de Deus, inclusive os salvos do Senhor, que elas vão entrar para o inferno e vão fechar a porta por dentro, porque elas, além de entender que merecem aquilo, elas não vão querer contato com ninguém do céu. Haverá um julgamento
para as pessoas que não se encontraram com Cristo, não aceitaram o sacrifício de Cristo. Mas lembre-se do que eu estou falando, Deus não vai julgar pacote. Deus livrou Josias da condenação que o resto das pessoas teriam. Deus não vai te culpar por ser brasileiro, mas Deus vai te julgar sendo brasileiro, com a facilidade que você tem de divulgar a palavra de Deus, com a oportunidade que você tem aqui na terra de fazer a obra do Senhor. Através desses critérios, Deus vai julgar as suas obras, não você, as suas obras. Mas cada um de nós é especial para Deus. Descansem no Senhor, sabendo que o que você está fazendo, independente de onde você mora, independente das situações à sua volta, das pessoas que estão à sua volta, se você permanece firme no Senhor, há um julgamento especial para você. Ou melhor, não há julgamento para você, não há condenação para você. Você não é um bolo, você não é uma massa de manobra, você é um querido de Deus. Caminhe nos caminhos do Senhor, porque o Senhor tem muito para você. Que Deus te abençoe nessa noite e que você possa refletir nesse estudo. Na próxima quarta-feira nós estaremos encerrando de vez aí o livro de 2 Reis, e aí estaremos entrando em Crônicas. Também estará falando sobre os reis de Israel, e a gente vai separar lá aqueles que são os destaques. São muitos reis, então vai ficar um pouco demorado demais a gente falar sobre todos eles, mas a gente vai destacando alguns na parte de Crônicas. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e até a próxima quarta.